Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Gente, olha a revisão aí. Hoje eu não poderia deixar de fazer essa revisão, né? Essa perna aí que deu o mercado hoje. É muito importante. Olha, eu falei ontem sobre isso. A movimentação está acontecendo nos primeiros candles do dia, então a gente tem que ficar muito atento para não perder a entrada. Hoje, foi o que eu falei no story. Eu congelei na frente da tela, eu não fiz nada. Mas uma dica aí que eu dou para vocês, como eu estou estudando outras, eh, formas, né, de aprimorar ainda mais o meu operacional, isso é bom e é ruim. Por quê? Você fica com muita informação na cabeça. Então, você vai criar dúvidas. Então, isso às vezes acaba atrapalhando um pouquinho aí, tá? Mas vamos falar aí do dia de hoje. E eu vou colocar aqui para vocês apenas as marcações que eu fiz. Eu estou pretendendo tirar aquela marcação que eu faço no primeiro candle do dia. Ela é legal. Mas, a minha intenção, assim, a intenção da Ana Paula é um dia conseguir operar sem tantas cada vez tirando mais informações do meu gráfico, para eu ter uma leitura limpa, né, clara, e para eu conseguir enxergar a movimentação no candle, não utilizando tantas informações como suporte, resistência, né, entender a movimentação que ele faz. Isso é algo que eu pretendo fazer, assim, no meu operacional, eu tenho essa vontade, sabe, de aprender a analisar apenas o candle e é possível, tá, gente, não é coisa da minha cabeça. Deixa eu arrumar aqui, não tô maluca, é bem possível você conseguir operar só através do candle, tá. Mas vamos lá. Hoje o que que eu fiz? Eu marquei o fundo do dia, o topo do dia anterior e marquei uma retração de 50% aí desse dia anterior, que foi onde o preço trabalhou, onde ele se movimentou. Então eu marco a metade, ó. Percebam aí que ele deixa eu arrumar direitinho, porque eu fico olhando aqui a tela de cima e esqueço que eu estou passando na outra tela para vocês. Ó, aí eu marquei 50% desse movimento de ontem. Então, se vocês perceberem, o preço ele ficou costurando isso daqui ontem, ó. Ficou costurando, tá? E é isso aí. Fiz essa marcação, que é uma marcação que eu estou estudando aí. E vamos lá. E também estou marcando um suporte de resistência nos 60 minutos, mas ele ainda não posso falar para vocês, porque ele está bem cru ainda, tá bom? Essa marcação eu já fazia há algum tempo, então eu resolvi marcar ela hoje. Assim que o mercado abriu, uma coisa muito importante que nós temos que pensar. Nós abrimos em gap de baixa, mas esse martelo no candle 1 é um sinal muito forte, principalmente no gráfico de 10 minutos. Hoje ele fez um trap, né? Quem gosta de operar o trap é o Stormer, né? Ele tentou romper o fundo do dia anterior e deixou um martelo, e esse martelo foi acionado, então é um perfeito trap. Só que, como nós estamos com aquela cabeça de ontem que o mercado ficou travado, nós ficamos receiosos, por isso que a gente não pode. Por isso que eu falo aqui, o que passou, passou, não volta mais. Não adianta eu ficar me baseando com o que aconteceu no dia anterior, porque hoje é outro dia e o mercado ele vai se comportar de outra maneira. E, gente, sabe onde eu aprendi isso? Quando eu trabalhei lá na Volkswagen. Eu trabalhava com consórcio lá. Então, nós tínhamos o consórcio ele muda muito, as regras, tudo, toda hora mudava alguma coisa e tinham muitos concessionários. Então, eu tinha que me adaptar todo dia a uma linguagem nova e era muito legal, porque eu sabia que eu não ia ter uma rotina, igual diariamente. O mercado financeiro é a mesma coisa, você não vai, trabalhar diariamente fazendo a mesma coisa. Os cenários, eles são diferentes. Os padrões, eles podem se repetir, mas o cenário ele vai ser diferente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então esse cenário que deu hoje é um martelo em um suporte do dia anterior. É muito forte, ainda mais com esse pavio gigante. Bom, eu não peguei, tá? Esse martelo. Mas o que que ele fez? Ele rompeu a VWAP e fez um pullback acima da VWAP, ou seja, os preços estão começando a trabalhar acima da VWAP. O que eu não precisava pensar aqui em venda, tá? Por quê? A venda ela só vai acontecer se a 9 cruzar a VWAP começar a passar acima da 9. Aí sim é uma venda. Então, nesse cenário, eu não precisava pensar em venda, eu precisava pensar em compras, né?
E aí o que que ele fez? Ele rompeu aí a VWAP para cima, fez um pullback e começou a deixar entradas em cima da VWAP. Mas aí a gente, o que que a gente faz com a nossa mente linda? A gente começa a pensar, não, mas é a fronteira do gap. Não, mas como que ele vai romper a 9 aí, né? Não vou comprar contra a 9. Percebam, ele agora é muito fácil a gente falar, porque ele já está com o gráfico pronto, mas olhando aí, ele já está fazendo um movimento de alta, né? Ele já está trabalhando abaixo. Então ele fez isso, ó. Ele rompeu para cima, fez um pullback, deixou uma entrada, não foi acionado e deixou outra entrada acima da VWAP. Mas na nossa cabeça, por isso que eu falo, não pode pensar em venda. Você só vai pensar em venda se a 9 cruzar a VWAP. Enquanto isso, você tem que pensar em compra, tá? Porque eu tenho certeza, assim como eu, alguém pensou que esse candle 4 era um candle de reversão, né? E não é, gente. A gente não pode ter esse pensamento. Você só vai pensar em venda se os vendedores romperem a 9. Romperem não. Se eles virassem a VWAP para baixo. Aí você vai poder começar a pensar em venda, tá? Por enquanto, você tem que pensar em cenários de compra. Beleza. Não peguei aqui, não entrei no 4, porque ele estava com a cara aqui na 9. Olha o que aconteceu. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ele rompeu a 9. E aí, o que que eu falei? Eu falei essa semana sobre isso. Ah, eu não quero aguardar. Gente, eu tô pausando o vídeo, porque tinha um mosquito aqui que ele estava me irritando muito. Nossa, tô deixando eu gravar. Vamos lá. Eh, ele rompeu a 9, vocês não perceberam porque eu pausei o vídeo, mas eu já pausei esse vídeo umas 3 vezes, agora consegui, ele saiu fora. Gente, quando ele rompe aí, ele rompeu a 9 e essa resistência que eu marquei. E ele não fez um pullback. Olha só, ele fechou 2 candles acima da 9. Eu falei sobre isso essa semana. Fechou 2 candles acima da 9. O segundo foi acionado. O que, que vai acontecer? Ele vai embora, ele vai fazer. Se ele não acionasse, ele ia fazer um pullback. Então, se ele acionar o segundo, ele vai embora, tá bom, gente? Ele não vai fazer isso, acionar e voltar. Ele não é os 5 minutos, lembrem disso. Então, aqui era o trade. Quem não quisesse comprar antes de romper a 9, grava isso. Rompeu a 9, fechou 2 candles brancos acima da 9, entra, porque se ele acionar, ele vai dar esse movimento aí, tá? Agora, se ele fizer o pullback, também aguarda o pullback, não tem problema nenhum, né? Que é o que eu gosto aí de fazer. E eu acredito também que eu não comprei aí porque eu fiquei aguardando meu pullback. Mas olha só, tempo gráfico maior, ele vai às vezes direto. Enfim, o que aconteceu aí? Aí beleza, aqui tinha a resistência do meu dia, eu não peguei essa perna, fiquei bem chateada, marquei o primeiro candle preto que apareceu depois da perna, isso daí vocês já gravaram, né? Apareceu esse primeiro candle, o que que ele fez? Ele virou a 9 para baixo, fez um pullback, eu entrei aqui, ó, no rompimento do candle 19, quase na hora de, aliás, já era mais na hora do almoço já. Eu fiquei tão chateada que eu não peguei essa perna que eu falei, eu vou fazer esse negócio, vou vender esse negócio, não tô nem aí. Marquei, mas tem que ter o padrão aí que eu falei para vocês, ó. Fez o candle preto, eu marquei. Ele deixou outro candle de reversão e acionou. Aí, na minha cabeça, ele já estava vendendo. Esperei ele romper para baixo, ele fez um pullback, eu entrei aqui no rompimento do 19 e peguei 10 pontos, tá bom, gente? Esse foi o meu trade depois de ter perdido 30, porque se eu tivesse pegado aqui ou aqui, eu ia levar pelo menos até o topo que ele fosse parar. Por quê? Ele está na região dos 5.000. Ah, é verdade. Na hora eu tinha marcado 5.000. Eu ia levar até os 5.000, porque eu sabia que ele ia testar, que ontem ele não testou, né? Aí, foi isso mesmo. Ele não testou. Aí, na hora que eu estava operando, eu marquei. Mas enfim, gente, segunda-feira tem mais. E aí, beleza. Aí, o que que aconteceu aqui embaixo? Olha só, a VWAP passando abaixo dos preços. Quando que eu vou pensar em venda? Quando ele romper para baixo, fazer um pullback e deixar uma entrada. Ou se ele fizesse isso, ó. Ó, ele deixou 2 candles, mas olha a VWAP aqui passando abaixo da 9 ainda. Se ele fechasse 2 candles, a VWAP cruzasse a 9, você poderia se posicionar aqui, tá? É diferente, percebam, gente. Aqui ele tem 2 candles brancos, as duas estão passando abaixo e a VWAP está abaixo da 9. Aqui eu tenho 2 candles pretos, embora as duas estejam passando acima do preço, a VWAP ainda está embaixo da 9. Então, na mentoria eu falo muito sobre isso. Compra, 9 e VWAP. Venda, 9 e VWAP.
a VWAP para venda ela tem que estar em cima da 9, a VWAP para compra ela tem que estar abaixo da 9. É só essa diferença, tá? Então é isso que me garante não entrar no trade. Eu não entro se eu vejo a VWAP passando abaixo da 9, tá? Não entro na venda. Então isso daqui me segura, ó. Se aí beleza, ele romper, se fizesse um pullback e deixasse outra entrada aqui, com as médias já se cruzando, aí eu entrar com certeza, tá bom? Mas isso, ó, ele segura o preço, estão vendo? Aí o que que ele fez? No 33, fechou acima da 9 e fechou outro candle acima da 9, acima da resistência. Aqui era mais uma entrada, tá? Olha só. Se a gente grava esses padrões aí, ó, 10 pontos aqui. Se você grava esses padrões aí de entrada, você espera eles acontecerem. Nossa, eu estou acompanhando uma menina, agora eu esqueci o nome dela, ela faz, eu acredito que ela opera fluxo, né? Mas a menina é tão disciplinada que dá até gosto. Ela faz uma operação por dia de 3 pontos. Acho que vocês sabem de quem eu estou falando, né? E ela é muito disciplinada, porque no caso dela, ela não tem opção, ela tem que aguardar aquele trade, ela não fica imaginando nada no gráfico, ela precisa aguardar aquele trade, e ela realmente aguarda, se não acontecer, ela não entra, tá? Então os padrões que eu gosto de operar aí são esses: rompimento, pullback, entrada, 2 candles da mesma cor fechando no padrão de média, 9 VWAP. Então são esses padrões que eu gosto de operar, tá bom? Então os trades aí, na minha opinião, foram esses. Eu espero que vocês tenham entendido o momento de pegar a reversão, ó, perdi a perna, marco o primeiro candle preto, deixou o candle de reversão, foi acionado, aguardo o rompimento, ele fez um pullback, eu me posicionei aqui, mas o meu alvo era bem curto, era até a VWAP, era de 10 pontos, tá, gente? Não fiquei imaginando que ele ia devolver a perna toda, né? Se ficar imaginando isso, já dá errado. Peguei meus 10 pontinhos, dei uma aliviada no sentimento e tá tudo certo, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou falando rápido porque senão o vídeo fica muito longo. E qualquer coisa, qualquer dúvida, me chamem aí no direct, tá bom?